E agora vamos falar um pouco a respeito de mercado, principalmente mercado de soja, mas de milho também, para falar a respeito do que vem ocorrendo. De uma semana muito movimentada, eu converso agora pela internet com Marcos Araújo, da Agriinvest, que participa conosco agora ao vivo. Marcos, obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco. Semana de muita movimentação, no qual tivemos um relatório confirmando estoques trimestrais nos Estados Unidos positivo, de alta para petróleo, entre outros fatores que acabaram somando numa melhora nos negócios em Chicago. E aqui no Brasil nós vimos aqui algum reflexo, principalmente na referência dos portos brasileiros. Como é que você avalia esse momento para a soja no Brasil e no mundo? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Boa tarde a todos. Um momento de grande atenção aí por parte do produtor. O produtor recentemente, na semana passada, na outra aí, levou um susto, alguns quase infartaram aí, e graças a Deus tiveram mais sorte que juízo. O clima agora frio no Brasil, um clima muito quente, temperaturas recordes no Canadá, e esse clima quente no hemisfério norte já afeta as condições das lavouras na parte norte do Corn Belt nos Estados Unidos, e o que põe em risco a safra de soja e milho 2021 nos Estados Unidos. Uma semana fria aqui para o Brasil, com geadas e muito quente no hemisfério norte. Na quarta-feira, dia 30, nós tivemos o relatório do Departamento de Agricultura, onde trouxe a área de soja praticamente inalterada em relação à estimativa de março, e o mercado esperava um aumento na área de soja de 500 mil hectares, coisa que não veio. E para o milho, o mercado esperava uma alta de 1 milhão de hectares e veio aí praticamente 600 mil hectares. Ou seja, aquela expectativa do mercado de aumento de área de soja e milho nos Estados Unidos não se confirmou, deixando, Fabiano, a responsabilidade para uma garantia da oferta em função do clima. Clima esse que não está nada perfeito. Por isso, então, o mercado agora ficou muito mais apreensivo, dando condições para o produtor brasileiro acompanhar um pouco mais o mercado. Mas vale lembrar que para o produtor rural não dá para esticar demais a sorte. Na contramão dessa tendência de alta de Chicago, nós temos aí o dólar futuro, Fabiano, que já caiu praticamente 40 centavos de reais, né? O real se valorizou frente ao dólar, o que se traduz praticamente num preço de soja menor em função da valorização de 10 a 12 reais por saco, Fabiano. Marcos, você lembrou muito bem a questão do dólar, esse reflexo aqui para o produtor brasileiro quanto a pactuar os negócios, travar os negócios. Nós temos agora essa atenção voltada para o clima norte-americano sobre as lavouras, então há muita especulação no fator climático. Nós até tivemos o dólar agora, dólar pronto, né? O dólar agora para o mercado direto com alguma elevação, primeiro porque estava encerrando o mês e depois que não teve uma entrada de recursos que era mais esperada para agora, nesse 1º de julho, 2 de julho, mas que vai acabar vindo. Então é uma tendência de queda para dólar. Dizendo isso e lembrando que esses fatos vão ocorrer, não que soja não possa voltar a subir em Chicago, continuar subindo, mas pensando no cenário que se tem hoje, é o momento de se travar negócios, fazer esse travamento, pelo menos por parte daquilo que se tem disponível para negociar? Olha, nesse momento, soja disponível, em função da forte alta de Chicago que nós tivemos, os preços no mercado físico ficaram muito descontados ainda. Então, o ideal seria o produtor rural fazer seu hedge, vender Chicago e dólar no agosto e esperar esse prêmio valorizar. Infelizmente, muitos produtores não fazem um hedge e ficam apostando apenas assistindo o mercado, se o mercado físico vai subir ou vai cair. Então, a chance de você errar nisso é como se você tivesse uma bala só na carabina. Ou acerta ou erra. Agora, para o ano que vem, Fabiano, falando, por exemplo, pegando Dourados, os nossos custos de produção de praticamente 4 mil reais por hectare, o preço futuro da soja, março, liquida Dourados a R$ 144,50. De novo, trouxe a rentabilidade da soja para R$ 5.500 por hectare. Historicamente, Fabiano, isso é um excelente ganho. Nós acreditamos que para o produtor rural, ano bom é quando tem lucro. Mas essas vendas futuras
nós recomendamos que os produtores rurais gastem em torno de R$ 5,00 por saca para fazer seguros de alta. Por exemplo, uma call spread de 14,40 a 16,40 para março de 2022, nós vamos gastar cerca de $1 por saca. E o produtor rural pode ter um ganho aí de praticamente R$ 20 por saca de soja se Chicago subir. Ou seja, ele faz uma venda futura, garante um lucro, e se Chicago subir, ele tem um seguro de alta para compensar essa venda de soja menor no mercado físico. Estamos gerenciando apenas Chicago. Existe o risco cambial, mas aí vamos ter que assumir esse risco, porque esse preço da soja é muito rentável. Eu fico confortável para um sojicultor nessa condição que não vendeu nada, aproveitar esses lucros para o ano que vem para estar com 25% vendido. Olhando o lucro, eu não acho insanidade garantir essa margem para o ano que vem. A única questão que nós temos aqui, que não dá para dizer que é certa, mas que provavelmente nós teremos, vendo o que tem apontado o mercado financeiro, é um dólar ou um real mais forte frente à moeda norte-americana. Hoje, em média, Marcos, como que o produtor, sojicultor brasileiro, travou ou tem travado os negócios para a sua safra 21-22, que ele só vai colocar no chão ou vai poder a partir de setembro? Bom, o ritmo de comercialização, Fabiano, diminuiu muito para a safra 21-22 em função do receio que vários produtores rurais venderam soja em agosto, setembro do ano passado para a safra a 90, R$ 100 e chegou no momento da colheita, o preço estava R$ 50 a maior, né? Ou seja, lá em agosto do ano passado, nós tínhamos o bushel para março de 2022 a $9, Fabiano. Quando chegou o momento da colheita, o bushel da soja de Chicago estava cotado a $14. Ou seja, de 9 para 14 subiu $5. Porém, vários produtores estão aí com excesso de otimismo, achando que para 2022, o bushel da soja, março, que já está a $14, deva obedecer essa regra e subir $5 para o ano que vem, a 19. Lembrando que os preços recordes da soja de Chicago foram em 2012 a 17,97. Nós temos também que ver a inflação de alimentos, que machuca a economia global, o equilíbrio social em várias regiões do mundo. Tá? Nós falamos então que o clima americano é uma ameaça real, mas o produtor rural, gestor do agro, a produtora rural, gestora do agro, tem que olhar a sua rentabilidade. Ano bom é quando tem lucro. Por isso esse lucro de soja de R$ 5.500 por hectare. Nesse meu exemplo, em Dourados, Mato Grosso do Sul, Fabiano, historicamente isso para a soja é um excelente lucro. Então, novamente, eu não vejo um produtor ser insano em estar vendido pelo menos 25% da safra do ano que vem nessas condições. Lembrando, olha só o dólar futuro, que era 5,48, 5,50, para março do ano que vem, hoje é 5,19. Então, Marcos, aí questão da soja, o produtor tem que estar muito atento, até porque aqui no Brasil, estou até trazendo algumas informações, essa semana nós tivemos essa sensação, né, e vou colocar até como sensação térmica, Marcos, no qual eu tive participação de produtores do Paraná, do Mato Grosso do Sul principalmente, relatando geada, risco de neve e muita perda sobre as áreas de milho. Uma das empresas que atua no Brasil, inclusive na questão de ver como é que está a produção no campo, reduziu mais uma vez a sua estimativa de produção de milho em segunda safra. Tem esse efeito negativo, porque o preço subir e você não ter o produto é uma questão que não é das mais interessantes, né, para a comercialização. Mas o fato é que milho sobe nessa semana, a gente viu subir no mercado futuro, as referências do mercado físico também se elevando. Como é que você avalia esse momento para mercado de milho aqui no Brasil, principalmente as negociações que nós estamos vendo, pensando na segunda safra? Excelente. Na nossa última conversa, Fabiano, eu me recordo de ter sugerido aos produtores rurais aproveitarem essa alta do preço do milho na B3, que estava muito acima do preço de paridade de exportação, através da compra do seguro de baixa, que é a PUT, opção de venda. Quando um produtor rural compra uma put, no caso milho na B3, ele estaria fazendo um preço mínimo de venda do milho sem
o compromisso da entrega física do grão. Ou seja, nós tínhamos o risco da geada. Infelizmente, a geada veio e vai ocorrer uma quebra de safra. O produtor, em muitos casos, não terão grãos para serem entregados. Ou seja, com uma put, Fabiano, eu só vou perder o prêmio que eu paguei, se eu não tiver o produto, e agora eu não tenho a obrigação da entrega física do grão. Se eu fiz um contrato a termo com uma trading, eu vou ter que entregar esse milho. Se eu não tenho milho, eu vou ter que fazer um washout. O washout é uma liquidação financeira de comum acordo entre as partes, onde ocorre o pagamento ou recebimento da diferença de preço entre a venda e a compra. Então, muitos produtores agora vão ter que renegociar e se acertar financeiramente junto aos compradores. Novamente, o milho na B3 ainda ele segue muito acima do preço da exportação. Portanto, ainda, e quando nós temos mercado em alta de preço, são as melhores oportunidades para os produtores garantirem preços futuros. Então, hoje, o milho setembro na B3 a R$ 95,23 a saca, sem dúvida alguma, para quem tem milho, tem que olhar com carinho essa compra de put, opção de venda na B3, Fabiano. Tá certo, Marcos Araújo, e agora lembrando, né, resgatando aquela última entrevista, até quando sair do ao vivo e for para a internet, para o YouTube, aquela coisa toda, vamos fazer a switch, né? A gente chama de switch aqui na TV, colocar aquela parte no qual você falava, fazia essa instrução. Você acredita então, Marcos, que este momento nós devemos continuar tendo elevações para o milho, ou pelo menos um milho com valor mais estável da maneira que está? Porque nós conversamos hoje um pouco mais cedo aqui, a equipe do Agricultura BR, e nós pensávamos o seguinte, que deve ficar por aí, mas a gente deve ter algumas realizações no mercado e colocando o milho para baixo em alguns momentos. Agora, não que vá ficar embaixo, mas ter algumas realizações. Você acredita que isso pode vir a ocorrer? Eu acredito que de curto prazo nós temos aí a pressão da entrada do milho safrinha, o Mato Grosso já está colhendo, o Mato Grosso do Sul vai começar a colher algumas regiões do Paraná, Goiás, e nós temos aí, de outro lado, o consumidor, Fabiano, por exemplo, o frango de corte, o suinicultor, esses grandes setores consumidores de milho no Brasil estão sangrando nas margens, né? Você vê aí a forte queda do preço do suíno, isso aí tem comprometido barbaridade o poder de compra do milho por parte do mercado doméstico. Um receio que eu tenho, quando nós olhamos as principais origens de milho do mundo, Estados Unidos, Brasil, Ucrânia e Argentina, o milho brasileiro é o milho mais caro hoje a nível mundial. Nós temos aí alguns compradores pontuais batendo a porta do milho brasileiro, o Irã, no caso, estou falando, que normalmente ele paga um prêmio de 10, 15 centavos acima do mercado. E outro fator que tem dado uma sustentação também para o milho Brasil é o baixo nível do Rio Paraguai, que tem, por exemplo, os navios lá, Fabiano, sendo embarcados com 60% da sua capacidade. Navios aí com 20 mil toneladas de frete morto. E muito provavelmente agora, com a entrada do milho safrinha no Brasil, vai ser viável esses navios fazerem um top-off. Aí termina de embarcar aqui no Brasil. Mas lembrando também, esse milho a R$ 98,00 no oeste de Santa Catarina seria um teto, olhando hoje dólar esticado, para importarmos milho da Argentina. Então, estamos próximos de um teto do milho diante da realidade atual de Chicago e dólar. É claro, se houver um problema climático nos Estados Unidos, com o clima adverso que está, Chicago subindo mais, Fabiano, esse teto de importação do milho no Brasil também vai aumentando para R$ 100, 102, 110, e aí o mercado interno tem fôlego para subir. Mas eu acho que de curto prazo agora o mercado tem que assimilar, digerir as perdas de milho pela geada. O mercado tem trabalhado uma perda entre 3 a 5 milhões de toneladas, e safrinha brasileira entre 60 a 63 milhões de toneladas. No entanto, as exportações brasileiras, Fabiano, que no começo da temporada eram estimadas em 35 milhões de toneladas, estão revistas para algo como 21 milhões apenas.